Glória a Deus, bom dia, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu sou Angelita Dias e estamos dando início a mais uma programação da sua TV Imergir em Cristo. Estamos aqui ao vivo, diretamente do nosso canal do Facebook TV Imergir em Cristo, amém? Glória a Deus. Cleide Rocha, bom dia, paz do Senhor. A Cleide já está lá no trabalho, glória a Deus. Que Deus te abençoe, Cleide, todos que estão chegando aí. Amém? Piedade, a paz do Senhor, bom dia. Glória a Deus. Eu quero orar por você nesta manhã. Amém? Vamos orar para que o Senhor ele venha falar conosco através da sua palavra. Lê Silva, a paz do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos que vamos, com Jesus Cristo, não é? Como diz, com Jesus Cristo no barco, tudo vai bem. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por estarmos na Tua presença, por mais esse dia, em nome de Jesus. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Nós necessitamos ouvir a Tua voz e a Bíblia, a Tua palavra, é justamente, Senhor, o nosso parâmetro, é justamente o nosso guia para o nosso dia a dia, até que o Senhor Jesus volte. Senhor, tem misericórdia das vidas. Senhor, nós cremos no impossível para a vida de cada um dos Teus filhos. E em nome de Jesus, nós já te agradecemos porque cremos que este dia será um dia de vitória. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Glória a Deus, que Deus te abençoe poderosamente. Bom dia, Leia, Piedade, Gina Salgado, bom dia. Amém. Nós vamos orar de novo, tá bom? Vamos orar pelas famílias aí no final do programa, tá bom? E glória a Deus. Vamos lá. Continuando o nosso estudo de Provérbios, né? Quem está chegando aí pela primeira vez, nós já estamos em Provérbios capítulo 26. Então já são 26 programas aqui com vocês, transmitindo a palavra de Deus em Provérbios, tá certo? Então se você ainda não assistiu, depois corre lá no nosso canal aqui do Facebook e em breve eu vou estar colocando todos os programas no YouTube. E aí, às vezes você tem um amigo que não tem Facebook e quer acompanhar. Então você fala, olha, vai lá no YouTube que lá também tem, tá certo? Mas eu aviso todos vocês, se você não tem o nosso WhatsApp, tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos começar? Abre aí a sua Bíblia em Provérbios capítulo 26 e acompanha comigo. Já estamos na reta final, né? Última semana, não é mesmo? E aí a gente vai encerrar no domingo, às 8 horas da manhã, no programa Mulheres de Intercessão. Vamos fazer ali Provérbios 31, combinado? Então vamos lá. Provérbios capítulo 26, versículo 1. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra. Como ao pássaro vaguear, como a andorinha ou voar, assim a maldição sem causa não virá. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara é para as costas dos tolos. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faças semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sorve, aquele que manda mensagem pela mão de um tolo. Como as pernas do coxo que pendem flácidas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o que arma a funda com pedra preciosa, assim é aquele que concede honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca do tolo. O poderoso que formou todas as coisas, paga ao tolo e recompensa ao transgressor.
Como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Tens visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta gira nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão no seio e cansa-se até de torná-la sua boca. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do intrigante são como doces bocados, elas descem ao mais íntimo do ventre. Como caco de vaso coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes com o coração maligno. Aquele que odeia dissimula com os seus lábios, mas no seu íntimo encobre o engano. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração. Cujo ódio se encobre com engano, a sua maldade será exposta perante a congregação. O que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra, esta voltará sobre ele. E o último versículo: a língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Glória a Deus. Aí eu pergunto para vocês nesta manhã, amém? Bom dia a todos que estão chegando aí agora, né? A Lindalva, a Diná, amém? Dagmar, a paz do Senhor, glória a Deus. A Rita, que Deus abençoe, Rita, em nome de Jesus. Eu pergunto para vocês, do que Deus está falando aqui hoje para nós? Olha, já falamos sobre a mulher estranha, o ímpio, né? Tanta coisa. Mas hoje Deus veio falar conosco sobre o tolo. Quem é o tolo? Não é mesmo? Quer dizer, o tolo, não adianta você tentar honrar. Porque, como Provérbios é o livro da sabedoria, obviamente ele vem explicando o que é ser sábio, o que é não ser sábio. E o que não é sábio é tolo. Dá para perceber que, mais uma vez, Deus ele mostra para nós que não existe meio termo. Não tem uma pessoa que é mais ou menos. Ela mais ou menos aceitou a Jesus, ela mais ou menos está na igreja, ela mais ou menos quer seguir os caminhos, entende? Ou a pessoa veste a camisa, como diz, e mergulha de cabeça em Jesus, ou ela não faz isso. Tem pessoas que se afastam, começaram num caminho, e aí a própria palavra diz que aquele que abandona, que larga e volta às velhas práticas, na verdade nunca conheceu de verdade, né? Mas a pessoa começou ali, buscou, e aí ela desiste, ela desanima, acontece alguma coisa que ela não gostou, e aí ela desanima e se afasta, não é mesmo? E aí tem gente, é muito interessante porque eu e o meu esposo, o evangelista Marcelo, a gente já atende pessoas há muitos anos, né? Então é normal que nós tenhamos uma visão a respeito do comportamento humano,
né? Eu mesma já trabalho na área da educação há muitos anos. Eu me formei no magistério em 1900 e bolinha. Então, assim, são muitos anos trabalhando com isso. Então, chega num ponto que você, né, já começa a perceber. Então, tem dois níveis ali, duas faixas, né, vamos dizer assim, não é nem nível, é faixa. Duas faixas de pessoa. Tem aquele que se afasta e diz assim, não, eu não tô, que desviado que, vira essa boca pra lá, não, eu amo Jesus e tal. Só que a pessoa tá praticando vícios e tal, tá prejudicando ela mesma, tá se suicidando aos poucos, tanto moralmente, emocionalmente, como fisicamente, né? E ela não admite o seu estado atual. Porque, na verdade, ela se coloca, ela não se coloca, ela está numa posição de mornidão. Ela está no mais ou menos. Agora, tem outros que já, como é que diz? Pisa o pé na jaca, né? Já escracha e cai no mundão mesmo e fala, não, se um dia for para eu voltar para os caminhos do Senhor, vai ter que ser 100%. Então, uma pessoa que tem o entendimento que não existe mornidão, né? Que ela precisa estar 100%, ela só não está encontrando forças, mas ela admite o estado dela atual, ela não consegue encontrar forças para voltar. Vocês já devem ter visto essas situações. E são coisas para a gente refletir. Quando se trata da outra pessoa, para a gente orar, ajudar, aconselhar, não desistir, né? Mas também a gente não pode desanimar se for alguém que a gente ama muito, alguém muito próximo, não é mesmo? E também não desanimar com a sociedade, com a humanidade em si, porque Deus deu livre-arbítrio e tal, a gente precisa respeitar tudo isso, não podemos perder a nossa fé, e principalmente com nós mesmos, né? Porque senão dá a impressão também que, Angelita, você tá 100%. Não, eu preciso vigiar todos os dias e orar, e você também. Estamos no mesmo barco, certo? O que difere, então, o sábio do tolo? Tá? O sábio é aquele que, quando ouve uma instrução dessa, opa, preciso ouvir. Eu preciso ficar aqui, eu preciso prestar atenção. O tolo é aquele que entra e não tem o que eu quero e pula fora. Entendeu? Então você já começa a entender aí. Não tem o que eu quero. Cadê a benção? Cadê a vitória? Então o tolo ele não consegue conectar ainda isso. Ele não consegue conectar o aprendizado, a oportunidade. Ele não consegue enxergar além. Hoje eu estava conversando com meu esposo a respeito de Moisés, que Moisés foi tão estratégico como Deus preparou ele, foi tão... Quando você vê o decorrer da carruagem, de como aconteceu tudo, o povo de Israel, os 40 anos no deserto, Moisés escrevendo... Eu não sei se vocês sabem, mas naquele tempo, você sabe só quem podia ler e escrever? Você sabe? Eram só os faraós e os filhos dos faraós. Só aquelas pessoas que faziam parte ali de um núcleo muito, muito, muito restrito. Uma meia dúzia de gente. E o que Deus fez ali, naquela situação, quando Moisés nasceu e era bebê ainda, era criança? Deus permitiu que acontecesse o quê? Que o faraó determinasse que, né, fosse morto ali o primogênito, com todo um contexto da época. E aí foi quando a mãe de Moisés, você lembra disso? Colocou ele no cesto, aí colocou ele lá no rio, lembra? E aí a filha do faraó, né? Ali as servas, né? Viram ali Moisés, não é mesmo? No cestinho e tal, e adotaram, não foi? E ele foi criado como filho, ali na família real. E automaticamente ele teve o quê? Aprendeu a ler e escrever. Tá dando para entender? As tábuas dos mandamentos foi o próprio Deus quem registrou.
e deu a Moisés toda a habilidade dele passar aqueles mandamentos para o povo. E o povo, obviamente, confiando ali nele e recebendo e vendo por causa do brilho do Senhor, quando Moisés desce lá do monte, lembra disso, né? Então é óbvio que tem toda a questão divina em torno de Moisés, mas tem essa questão da preparação. Então Deus, ele vai preparando as pessoas para o que vai acontecer. No mundo secular, existem estudos da psicologia positiva, talvez você já tenha visto alguma coisa, já tenha ouvido ou assistido algum vídeo, algum programa, algum estudo, ou feito cursos que falem mais sobre isso. Então, no mundo secular, eles falam muito sobre essa questão do aprendizado, né, da preparação. Não tem como você assumir uma responsabilidade maior ou receber algo a mais se você não estiver preparado. Então estude, corra atrás. Isso já é prática na sociedade. Quem dirá com Deus? E aí nós ensinamos, eu digo nós, porque eu e meu esposo, além de ministros do Evangelho, nós trabalhamos com coaching, a maioria de vocês sabe disso. Então nós estimulamos sim que as pessoas busquem conhecimento, porque é bíblico, senão não ensinaríamos. Né? Então é bíblico, busque conhecimento, compre, porque a própria palavra diz para comprar. Né? Compre, quer dizer, invista, compre livros, invista em cursos, faça, né, aquilo que estiver ao seu alcance e vá te ajudar a se preparar. E o próprio Deus nos chama a essa preparação. E aí, aonde que eu quero chegar? Eu dei toda essa introdução, e isso tudo por causa do primeiro versículo. Por isso que eu falo, um versículo só de Provérbios dá uma pregação de 2 horas. Por quê? Porque isso difere o tolo do sábio. Entende? Então vamos supor, Moisés teve os seus roupantes, teve os seus momentos de falar, mas Deus, eu não vou conseguir, Senhor, eu não tenho voz, eu não sei falar direito, porque alguns, né, dizem que ele era gago, pelo versículo, como está escrito, né, entende-se que ele era gago ou fanho, ele tinha problema mesmo de fala, né, ele tinha uma deficiência na fala. E Deus queria ele daquele jeito, porque Deus já estava preparando ele desde o nascimento. E aí, se no próprio mundo secular, na sociedade, ensinam que você olha para trás, você olha para o seu passado, abandono, rejeição, seja o que for que você tenha passado, lá atrás, desde criança, às vezes desde o ventre da mãe, né? Agressão. Conheço gente que na barriga da mãe, a mãe apertava a barriga com o prato para ninguém ver que ela estava grávida. Isso para o bebê é uma agressão. E ele já se sente rejeitado ali, entende? Então tem gente que sofre desde a barriga da mãe. E aí vai passando tudo isso. Aí você olha para trás, como é que você vê? Com que olhos você olha para o seu passado? Como quem sofreu, foi injustiçado, meu Deus, eu fui humilhado, eu sofri. Ou como quem vê, meu Deus, tudo que eu passei hoje eu estou entendendo. Que foi realmente para me amadurecer, que foi realmente para eu aprender. Quer dizer, esse sentimento é um sentimento de quem está muito mais próximo da sabedoria do que da tolice. Entende? Então, você olha para trás, você vê o seu passado como um aprendizado, não com amargura. Ai, Deus, nossa, não gosto nem de lembrar. É óbvio que tem coisa que a gente não gosta de lembrar. Mas é importante lembrar no sentido de aprendizado. Então, o tolo é aquele que vê o momento e não consegue antever, não consegue visualizar o futuro de acordo com o que ele está passando hoje. Então ele não consegue adentrar no nível da preparação.
Aí, outra pessoa quer honrá-lo. Ah, não, para ajudar, não, é para estimular. Então, confunde-se. E aí é um risco que a gente corre. Ah, tadinho, não, eu vou dar um cargo para ele, eu vou. Entende? Começa a se confundir e aí quer dar honra, créditos a uma pessoa que está num processo de aprendizagem. Como teria sido ruim se tivessem feito isso com a gente lá atrás. Talvez tenham até feito. E é muito ruim, é como a neve no verão. Uma não tem nada a ver, não tem nem como, porque o calor é tão forte que vai derreter a neve. Entende? Então aquela pessoa ela é tão tola que é como neve no verão, vai derreter, não vai, o que ela fizer não vai frutificar. Aí você começa a pensar nas coisas que aconteceram lá atrás. Eu tive oportunidades lá atrás, a qual eu ainda não estava preparada, até ministerialmente, eu não estava preparada. Entende? Então foi como neve no verão. Eu até tentava fazer, mas eu não tinha conhecimento, eu ainda não tinha tido encontro com Deus. Então a minha vida era muito mais de tola do que de sábia. E isso não quer dizer que hoje eu sou dona de toda a sabedoria. Não, 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 não. Eu ainda estou num aprendizado. Estou esperando Jesus voltar. Certo? Mas estou buscando. E buscando, assim como você. Só que a gente olha para trás e vê que teve, sim, momentos que talvez tenham tentado fazer isso. E aí foi como neve no verão, né? Que derrete. Ou como chuva na cega. Ou como... Aí, olha só no segundo, né? Como ao pássaro vaguear, como a andorinha voar, assim a maldição sem causa não virá. Esse versículo, para nós que pregamos, que ensinamos sobre essa questão da semeadura e tudo mais, esse versículo, Provérbios 26, versículo 2, é fortíssimo. Nós que explicamos sobre maldições, né? O que são maldições hereditárias, eu não vou falar sobre isso aqui hoje, tá? Porque senão vai dar pano para manga. Mas entende o que fala aqui? Ele está falando sobre a questão do tolo. Então, se você tentar honrar o tolo, não vai prestar. E aí ele explica que não tem maldição sem causa. Vai dar problema, vai dar BO. E aí, como ao pássaro vaguear, como a andorinha voar, quer dizer, é algo natural. Assim a maldição sem causa não virá. Então não existe nada de ruim que esteja acontecendo na sua vida que não tenha uma raiz, que não tenha uma explicação. Tudo que acontece com a gente tem uma explicação, tem uma raiz. E aí vai continuando ele falando sobre o tolo, versículo a versículo, 3, 4, 5, 6, só falando do tolo. 7, não responda ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faça semelhantes a ele, quer dizer, não paga na mesma moeda. Não pague na mesma moeda porque não vai dar certo. A vara é para as costas do tolo. Tá entendendo? Então quando vem varada, aí você já fica, meu Deus, eu devo estar fazendo alguma coisa de errado, só pode. Não tá certo isso aí. Se eu tô levando cajadada, varada, tá acontecendo alguma coisa. E realmente a maioria das pessoas, elas perguntam assim, Angelita, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Que é impossível, como eu tô sofrendo nessa vida? E a gente vai conversando, eu vou ajudando, né? A pessoa a ir na raiz, porque não há maldição sem causa. Tá aí, versículo 2. E a gente vai mergulhando, mergulhando, até descobrir, porque o Espírito Santo ele vai revelando. Para que o Espírito Santo revele essas essências,
É preciso que nós mesmos, que a gente quebre os muros à nossa volta. Muros do medo, da rejeição, do vitimismo. Para que o Espírito Santo mostre para nós quais são essas raízes. Porque aí você fala, não, eu entendi, Angelito, o versículo 2. É isso mesmo, não existe maldição sem causa. É verdade. Mas qual é a causa da maldição que eu estou vivendo? Talvez você possa se perguntar. Aí é onde o Espírito Santo quer chegar. Primeiro você precisa entender que tem uma raiz. E aí depois ele vai te revelando. E aí, olha que interessante, passo a passo ele vai mostrando aonde talvez esteja essa raiz. Então não é para a gente pagar na mesma moeda, amém? Bom dia a todos que estão chegando aí. Eu vou vendo vocês chegando e às vezes não dá para falar na hora, né? Maria Tereza, todos, Andréia, né? Adriana, Kelly, bom dia. Presta atenção, você que chegou aí agora, Provérbios 26, já corre, abre a tua Bíblia e acompanha. Estamos falando dos tolos. Meu Deus. Não pague na mesma moeda. Amém. Os pés corta e o dano sorve aquele que manda mensagem pela mão de um tolo. Quer dizer, não vai dar certo. Presta atenção. É como as pernas do coxo, quer dizer que não tem movimento, que pendem flácidas, quer dizer, ele não anda porque a perna dele não funciona, tá? Assim é o provérbio na boca dos tolos. Você já deve ter percebido isso, você está começando a refletir, talvez. Né? De novo ele fala de quem presta honra ao tolo. Como quem arma, afunda, pelo que eu sei, é aquele tipo um estilingue, né? Com uma pedra preciosa, vai jogar fora. Assim é aquele que concede honra ao tolo. Então é algo de valor que é dado nas mãos do tolo. Como provérbios na boca do tolo. De novo ele fala, como espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Meu Deus. É muito forte, gente. O poderoso que formou todas as coisas paga ao tolo e recompensa ao transgressor. Lei de semeadura. Tem consequência. Deus aqui está falando, existem consequências para todos. Para todos. E aí o tolo ouve um negócio desse, mas eu tenho razão. Eu vou continuar fazendo porque assim, Deus já falou, e aí coloca até Deus na história, né? Deus já falou, não, porque eu vou continuar fazendo isso. Tá todo mundo percebendo que não tá dando certo, que a estratégia que a pessoa tá usando não funcionou. É como aquele louco que o Einstein fala, como o louco é aquele que fica tentando, fala não, falou, né? Fica tentando ter resultados diferentes com as mesmas atitudes. E aí o tolo é esse daí. E a palavra de Deus, há muito tempo antes de Einstein, né? Diz assim, como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Meu Deus. E Deus, ele sabe ser forte, né, nas palavras, para fazer a gente, que horror. E é isso mesmo. Como o cão que torna o seu... Não, para, Angelita, não fala isso não, que me dá até nojo. É isso aí mesmo, é para ficar com nojo. É essa reação que Deus quer na gente, que a gente fique enojado. De ficar praticando as mesmas coisas que não deram certo. Não deu certo o jeito que você fez. Ah, mas eu tratei ele tão bem. Calma, não deu certo. Você pode achar que foi muito bom o jeito que você tratou a pessoa e a pessoa
fez o que fez. Não, não deu certo. Desse jeito que você está fazendo, não está dando certo. A tua estratégia não deu certo. E aí você está passando por essa situação aí. Do versículo 11. Aí tem aquele que diz assim, não, mas graças a Deus, né? Ele até tenta dar glória, né? Graças a Deus, mas eu sei bem o que eu tô fazendo. Eu me conheço e eu tô fazendo certo. O outro é que tá fazendo errado. Eu tô fazendo certo. Tens visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Versículo 12. Tens visto? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Meu Deus, então pior do que o tolo. Tem coisa pior? Eu sempre digo assim, não tem nada que não possa. Não tem nada que seja tão bom que não possa melhorar e também não tem nada que seja tão ruim que não possa piorar. Então tem gente pior que o tolo? Tem. Aquele que acha que é sábio aos seus próprios olhos. Esse ainda é pior que o tolo, porque é o soberbo. Lembra que eu falei? Eu preciso primeiro reconhecer meu estado atual. Eu preciso primeiro olhar a minha volta. Não, tem alguma coisa de errado, realmente. Não existe maldição sem causa. Está acontecendo alguma coisa, eu preciso investigar. Vou orar, vou buscar, vou ler, vou pedir conselho, porque na multidão dos conselhos há sabedoria, diz Provérbios, né? Então eu vou atrás de conselhos, vou pedir orientação para Deus. Essa situação não pode continuar do jeito que está. Então, esse é aquele que está buscando. Oh, glória a Deus, aleluia. Agora, ruim é aquele que, não, que essa mulher tá falando, eu já sei disso daí, entendeu? É o que é sábio aos seus próprios olhos, é pior que o tolo. Como é difícil você orientar uma pessoa assim, se é que ela pede orientação, porque geralmente ela nem pede, ela nem quer. Porque ela é sábia, né? Aí, Deus, já que na metade quase do capítulo, né? Ele começa a lembrar a questão do preguiçoso, que também é um tolo. Por que ele fala do preguiçoso? Falou do tolo, vários versículos, e aí preguiçoso, agora é o preguiçoso. Porque o preguiçoso não deixa de ser um tolo. E ele compara o preguiçoso de novo à questão do leão que está nas ruas, né? Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Quer dizer, ele, né? Não vai dar certo porque é perigoso. Na verdade, ele é um preguiçoso que não quer fazer, não quer arregaçar as mangas. E aí ele está colocando um rótulo de medo. Não, tem um leão lá na rua. Vocês lembram que teve outro capítulo, outro versículo que ele fala a mesma coisa? Não, porque tem um leão na rua, né? E pode não dar certo, eu vou ficar aqui, tá? No meu cantinho. Né? Não, porque esse projeto aí não vai dar certo, não. Né? Vai dar certo. É melhor não tentar. Porque pode ser perigoso, pode dar prejuízo, entendeu? Não, a gente pode acabar quebrando a cara. Não. Na verdade, o que está no coração dessa pessoa é a preguiça. Como a porta gira nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. Quer dizer, só fica, né, rolando pra lá e pra cá. Não quer fazer nada. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e cansa-se até de torná-la a sua boca. Quer dizer, ele tá com tanta preguiça que ele não quer nem se alimentar. E espiritualmente falando, ele não busca sequer conhecimento. Imagina, é muito esforço. É tempo. Quanto tempo que essa mulher tá aí nessa live falando de provérbios? Que? 40 minutos quase? Não, gente. É muito tempo. Não consegue nem investir alguns poucos minutos do seu dia para poder progredir. É um preguiçoso. Não consegue tirar suas mãos do seu seio, quer dizer, a pessoa tá assim, né? Para se alimentar. É isso que tá falando o versículo.
Então ela não consegue sair da sua condição atual para buscar. Aí mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Esse versículo, gente, dava 2 horas de pregação. Como eu já passei por isso. Como tem gente que passa por isso e já passou. A gente querer se meter no negócio do outro. É arenga do outro, é perrengue do outro. O que eu posso fazer? Eu posso aconselhar, posso orar pela pessoa, mas eu não posso me meter. Então, eu já vi situações de eu perceber que, por exemplo, o casal não estava legal. Ou estava discutindo muito, ou o cara estava um pouco agressivo. Você tem que dar a liberdade da pessoa, vamos supor, da mulher, vai, ela se manifestar de alguma maneira. Tem até uns videozinhos que rolam aí na internet falando sobre isso, porque é agressão, né? É um assédio, né? Um abuso. E aí tem gente que até fala, o meu vício é pela justiça, quer dizer, ela transforma uma coisa boa numa coisa ruim, né? Então, o meu vício é proteger os fracos e oprimidos. Então, ela já sai na rua procurando situação para, para com isso daí, que não sei o quê. Quer dizer, ela tá botando para fora um vício emocional dela. Mas cuidado, porque é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Se é o teu cachorrinho que te conhece desde bebê, você pega ele pela orelha, você faz ele de gato e sapato, né? E ele brinca, e ele gosta, é outra coisa. Agora, você pega um cachorro na rua pela orelha para você ver o que vai acontecer. Ele vai te morder. Ele vai te morder. E é assim, era essa situação que eu passava, né? A Cleide tá falando, eu era assim, eu ficava comprando as dores da pessoa em trabalho, sabe? Então eu também era assim. E ficava uma confusão na minha cabeça, porque a minha educação, eu sempre comento sobre a minha mãe, né? Que é uma sábia, né? E ela sempre falou, ele vai falar aqui daqui a pouco o que ela falava pra mim, e fala, né? Pra não ficar se metendo em circo, tá pegando fogo, não se mete na briga. Ela nem sabia, mas a própria palavra de Deus diz, ela talvez ainda não saiba, né, que ela não é evangélica, então aos pouquinhos eu vou falando algumas coisas. Mas ela nem conhecia esse versículo. E é real. Não se mete em encrenca que você vai ser mordido. Não fica comprando a briga dos outros. Cuidado. Tem que ter sabedoria. Sabedoria. Né? Esse versículo 18 e o 19 foi assim algo marcante. Foi antes de eu ter um encontro com Deus. E quando eu vi, meu Deus do céu, eu não acredito que isso está escrito na palavra de Deus. Presta atenção. Como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira, era brincadeira. Não, calma, era brincadeirinha. Não fica bravo, era só brincadeira. Puxa, você não aceita uma brincadeira? Entende? Aí você fala, mas crente não pode brincar? Tem que ser sábio até para brincar. Você tem que estar conectado com Deus até para fazer uma brincadeira. O que seria brincadeira, gente? A brincadeira é sempre um tentar enganar. Não é todo mundo que aceita isso daqui da palavra, viu? Você percebe, né? Não é. Não é. Eu dou risada de nervoso. Não é. Porque é algo grave, sério. Tem gente que perde amizade, até relacionamentos, por causa de brincadeira, por causa de hábitos de, é brincadeirinha, sabe? Aquela pessoa que é viciada nisso.
Ela perde amigos por causa disso. Por quê? Porque como um louco. É claro a palavra, gente, não tem o que explicar. Um louco que solta faíscas, flechas e mortandades, quer dizer, é pra matar. E é pra matar mesmo, pra matar a alma. Assim é o homem que engana. O que é o engano? É a mentira. Ah, era brincadeira. E aí começa a briga. Você não viu que não sei o que? Não, mas era brincadeira. E aí começa a discussão. E não é à toa o versículo 20 em diante, quando fala: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante cessará a contenda. Ó, tá vendo? A Maria Tereza tá falando: não gosto de brincadeira quando eu estou falando sério. Quem gosta, né? Entende? Então eu não tô aqui explicando, conversando com vocês. Deus vai falando, vai tocando meu coração, vai tocando o coração de vocês. Esse comentário da Maria Tereza não é à toa. Com certeza tem o Espírito Santo. Pra quê? Mas é uma coisa tão simples, mas faz a gente pensar, poxa, é mesmo, né? Quando a gente tá falando alguma coisa séria, não dá pra brincar. Mas vocês percebem que conforme a gente vai conversando, a gente lembra às vezes de alguma coisa engraçada. Então é aquilo que eu falo, o crente não é aquela coisa séria e tem que ser. Não, a gente é engraçado, a gente brinca, mas como deve ser, sem enganar. A Cleide falou: isso para mim é coração sujo, mal intencionado e suja esse artifício de brincadeira, quer dizer, dá aquela máscara da brincadeira, né? Na verdade, a intenção dele é má, e fala sobre isso aqui, sobre essa questão do coração, do intento, né? Então, se não tiver ninguém provocando, o fogo vai se apagar. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim o homem contencioso para acender rixas. Mesma coisa. É que ele vem explicando melhor para a gente poder ilustrar na nossa cabeça e entender. Deus conhece como funciona o nosso cérebro, a nossa mente, os nossos pensamentos. Então é lógico. As palavras do intrigante são como doces bocados. Elas descem o mais íntimo do ventre. Não, parece que a gente já leu isso, né? Ele está falando de novo sobre isso, que eu lembro que a gente leu. Você deve lembrar também. Por quê? Porque vai até o nosso profundo. Né? E vai na alma. Porque aquele que fala fiz por brincadeira, ele é um intrigante. E aí ele fere lá no mais profundo. Como o caco de vaso coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes com o coração maligno. Aí, Cleide. Como o caco de vaso coberto de escórias de prata, então parece que é uma coisa bonita. Né? Assim são os lábios ardentes com o coração maligno. Então a intenção é outra. E aí, como que a gente faz para perceber? Em nós e no outro. Alguns podem dizer em nós é mais fácil. Às vezes não. O que ronda os nossos mais profundos sentimentos, às vezes estão encobertos por muros de defesa. E a gente procura se defender de nossos próprios pensamentos. E aí fica mais fácil ver no outro. Porque existem muros em volta de nós e no nosso coração. Então nós precisamos derrubar esses muros para nos reconhecer primeiro. Analise, pois, o homem a si mesmo. É a palavra lá da Santa Ceia. Antes de tomar a ceia, analise, avalie o homem, pois, a si mesmo. Quer dizer, se eu tenho facilidade de ver no outro, tá bom, mas eu preciso primeiro ver em mim. Porque existem os sensitivos sociais, aquele que olha para a pessoa, escuta a voz dela e já percebe a índole. Não fui com a cara dessa pessoa. Né? Aí
Você já fica assim, né? Não confia e tal, porque tem alguma coisa que você percebeu. E é fato, tá? Nós temos mais facilidade de perceber no outro aquilo que nós já conhecemos. Então, tudo de bom ou ruim que eu percebo no outro é porque eu já experimentei. Ou experimento. Certo? Todas as qualidades, pensa aí nas qualidades que você enxerga na vida dos seus amigos ou parentes, as pessoas que você mora, ou as que você tem contato se você mora sozinha e você trabalha ou você conversa com alguém. Pensa nas qualidades dessa pessoa. Pensa se essas qualidades não são muito parecidas com as suas. Agora pensa nos defeitos. Veja se alguns desses defeitos também não existem em você. É porque nós temos facilidade de enxergar aquilo que nós já conhecemos. Isso é muito forte. O já vivemos. E às vezes dá aquele asco, aquela repulsa, porque às vezes a pessoa lembra algo em nós que nos feriu. Só que se eu não perceber isso dentro de mim, esse coração maligno, eu preciso estar sempre sondando eu mesma lá dentro de mim, para que isso não aconteça. Aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu íntimo encobre o engano. É isso mesmo, a Maria Teresa falou assim: se coloque no lugar do outro. Esse se colocar no lugar do outro é muito desafiador, porque cada um tem uma história diferente. Aí eu vou deixar para vocês um exercício que é assim algo que foi inspirado por Deus. Na Europa foi feita até uma campanha desse exercício. É um exercício de olhar no olho do outro. E você começa praticando em casa se você tiver alguma criança, um netinho, um filho pequeno, ou mesmo que o jovem é mais difícil, eles têm mais vergonha, mas de olhar assim nos olhos e ficar no mínimo 1 minuto olhando nos olhos da pessoa. Tem aquela brincadeira de não piscar, às vezes com a criança dá certo. Você fala, vem cá, vamos brincar de não piscar? E aí quem piscar perde. E aí é a oportunidade que você tem de exercitar, fazer esse exercício que é extremamente emocional e espiritual. Porque o se colocar no lugar do outro, como a Maria Teresa falou, é um desafio. E esse exercício do olhar nos olhos, e tanto é que não falam assim, você já ouviu? Não, eu não confio em quem não olha nos olhos. Porque quem olha nos olhos está disposto a se colocar no seu lugar. Chega a ser inconsciente quando a pessoa faz isso naturalmente. Então ela está conversando com você, ela está olhando nos seus olhos, ela te transmite confiança, ela te transmite essa sensação de que ela se coloca no seu lugar. Então faz esse exercício com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com a sua família, com seus amigos. Fica olhando. E aí, o que você está olhando? Eu estou adentrando nas suas necessidades, naquilo que você mais precisa. Se você tem intimidade, você pode falar assim. Se não falar, não é nada não. É que eu gosto de você. E se é marido e o casamento tá meio assim, meu Deus, é poderoso isso, viu? Não é nada não, é que eu te amo. Eu preciso me conectar contigo, é uma conexão. Somos uma família, não se esqueça. E pra gente encerrar, né, porque já quase 8 horas, olha só. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações do seu coração. Cuidado quando você escuta algo que parece agradável. Peça sempre a orientação do Espírito Santo. Conversa com ele. Ele é teu amigo. Ele está contigo. Cujo ódio se encobre com engano. Ele continua falando aqui no versículo 26. A sua maldade será exposta perante a congregação. Então,
A raiva, o ódio, ele encobre com engano. Encobre o quê? A voz. No fundo do coração a pessoa está com ódio, está com raiva e ela está tentando ludibriar com a sua voz suave. Mas o que ela carrega no coração é ódio, é raiva. Cuidado. O que cava uma cova cairá nela, quer dizer, o raciocínio aqui que Deus está nos levando nesse capítulo de Provérbios é para a gente entender que toda essa vida de tolice e de insistência no engano é como quem abre uma cova e vai cair nela mesmo, é caminho de morte. E o que revolve a pedra, esta voltará sobre ele, quer dizer, fica, né, como se estivesse tentando tirar uma pedra do caminho, mas que na verdade lá dentro tá tudo podre. E a pedra vai rolar de volta. Então o segredo está no conserto aqui dentro. E aí ele termina falando: a língua falsa odeia os que ela fere. E a boca caminho de morte. E o que nós escolhemos nesse dia para as nossas vidas? Escolha, pois tu, caminho de vida ou caminho de morte? Está diante de nós as oportunidades de seguir um caminho de vida que está dentro de quem busca conhecimento, de quem busca sabedoria, de quem está sempre se avaliando, sempre se analisando, e é esse trabalho mesmo incansável, é 24 horas por dia, é quando acorda, quando vai dormir. A Cleide está falando, meu Deus, sempre é melhor o perdão e acertos. E eu encerro falando isso. Nossa vida é feita de duas coisas: de amor e perdão. De amor e perdão. A vida de um verdadeiro cristão, ela é feita de duas coisas: de amar e perdoar. Ou não é? Ou nós não somos chamados a amar e perdoar todos os dias, o dia inteiro? Amém? O Senhor Jesus nos chama neste dia a amar e perdoar e viver uma vida de sabedoria. Seja a mulher sábia, seja o homem sábio e busque conteúdo de valor. Você está na internet, talvez eu vou encerrar agora, vou orar e você vai continuar aí na internet, talvez ouvindo uma outra pregação, assistindo alguma coisa ou botando um louvor. O que você colocar vai demonstrar exatamente quem é você, quais são suas intenções, e você vai começar a observar mais o teu coração. Se Jesus voltar hoje, ele vai voltar e vai encontrar um grupo de pessoas que estão preocupadas em encher a sua lamparina de azeite como uma virgem prudente que está com a sua lamparina cheia de azeite. Amém? E é o que o Senhor quer para nós nesse dia. Glória a Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Amém? Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por esse ensinamento, por esse aprendizado. Obrigada por esse dia, por essa oportunidade. Muito obrigada. Senhor, eu quero neste momento clamar a Ti em nome de Jesus, por cada vida aqui que está assistindo essa transmissão, por cada um do Teu filho, da Tua filha, que está assistindo essa transmissão, Pai amado, eu te peço. Abençoa os Teus filhos. Senhor, a Tua filha que lá no começo do programa pediu oração pela vida espiritual, pela família. O Senhor bem sabe o que ela mais necessita. Cada um dos teus filhos e filhas que estão neste momento, Senhor, clamando a Ti, entregando aos Teus pés suas necessidades e aflições. Pai amado, eu profetizo em nome de Jesus sobre cada um dos Teus filhos, segundo a Tua vontade, um dia e uma vida extraordinária nos Teus caminhos.
Pai, ajuda cada um de nós a entendermos, Pai, as causas de muitas dores e a encontrarmos a solução. Dá sabedoria, Senhor, para o teu povo. Dá visão espiritual. Traz a cura, Senhor, na vida emocional. Ajuda as tuas filhas a serem verdadeiramente mulheres sábias, aonde elas muitas vezes, mesmo que tenham aquela vontade de estourar, de perder o ânimo, Senhor, coloca sobre as tuas filhas, Pai amado, e os teus filhos nesta manhã, um encorajamento, uma ousadia nos teus caminhos, para a glória do teu santo nome. Senhor, eu creio nesta cura. Senhor, eu posso visualizar pelos olhos da fé as tuas filhas e os teus filhos testemunhando. Pai amado, coloca as tuas mãos sobre aquele que está enfermo, que está hospitalizado. Entra com cura, Senhor, na vida da tua filha, do teu filho, em nome de Jesus. Senhor, a tua filha que neste momento se encontra num estado gripal, num estado de enfermidade, a qual ela se preocupa. Em nome de Jesus, entra com a cura. Senhor, curando de dentro para fora, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, no sobrenatural, eu creio, Senhor, no impossível, eu creio, Senhor, na vitória, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai amado, e que este dia seja um dia extraordinário na tua presença, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Lembre-se que Jesus está voltando, breve virá e não tardará. E assim, se ninguém disse que te ama hoje, eu quero que você se lembre que Jesus ama muito você. E nós da TV Emergir em Cristo também te amamos muito. Você não está sozinho, você não está sozinha nessa tua caminhada. Se você precisa de um conselho, precisa conversar, manda mensagem no WhatsApp. Amém? Sinta-se à vontade e pode contar com as nossas orações. Todos os dias estamos em oração, ao meio-dia e 6 horas da tarde. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Que hoje seja um dia extraordinário para cada um de vocês. Glória a Deus. Cleide, também amamos muito a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém? Compartilhem, vocês fazem parte deste ministério, vocês são nossos companheiros de caminhada. Eu sempre falo, Senhor, abençoa cada companheiro de caminhada, todas aquelas irmãs que assistem o programa, vai de encontro. A gente está sempre orando por vocês, porque nós acreditamos que fazemos parte dessa família. Então, compartilha, quando alguém tiver tristinho, tiver precisando de uma palavra, fala, olha, assiste aqui esse programa, tá certo? Para ajudar as pessoas. O propósito desse ministério Imergir em Cristo é de transformar vidas através do Evangelho, através da Palavra de Deus. Amém? Então, seja um cooperador dessa obra. Amém? Um beijo para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e amanhã estaremos de volta, se Deus disser que sim. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor.